Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, estamos mais uma vez juntos aqui para o nosso momento de devocional. E isso deve alegrar o nosso coração pela oportunidade e mais, não é? O privilégio que Deus nos dá, um momento separado para buscarmos na sua palavra a orientação que tanto necessitamos para as nossas vidas. Vamos lembrar da nossa série. A nossa série tem como tema um caráter moldado por Cristo e é baseado na vida do apóstolo Pedro, ou melhor, na ação de Cristo pelo seu Espírito na vida do apóstolo Pedro. Hoje o nosso tema vai ser Pedro dentro de casa e temos lições preciosas com base no texto que nós leremos daqui a pouco. Mas nós vamos cantar e orar antes de examinarmos o texto sagrado. E eu convido você então a cantar comigo um cântico conhecido que diz: vem desfrutar do amor de Deus, você e a sua casa. Já que o assunto é Pedro dentro de casa, vamos refletir sobre isso cantando. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vamos mais uma vez do começo. Vem desfrutar do amor de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra
Deus, só o Senhor conhece como está o nosso coração e como está a nossa família. Nós, ó Deus, não temos como esconder do Senhor. Tudo está descortinado ante os seus olhos. Tu sabes, ó Deus, portanto, o que nós necessitamos individualmente e o que os nossos lares, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, enfim, o que ali no seio da família nós mais precisamos. Por isso, ó Deus, nós te buscamos nessa hora, para te rogar, ó Deus, a tua bênção sobre as nossas famílias. Esse bem tão precioso que o Senhor nos deu. Nós, ó Deus, ao estudarmos agora a tua palavra e examinarmos, ó Deus, Pedro dentro de casa, que isso, ó Deus, nos ensine, que isso, ó Deus, abra os nossos olhos, sirva de alerta e nos conduza, ó Deus, para uma vida dentro de casa que te agrade mais, uma vida dentro de casa que de fato esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Derrama graça sobre nós e sobre nossas famílias. Abra o nosso entendimento agora ao meditarmos na Escritura Sagrada. Fala conosco, Pai. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Abra lá. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 38 o verso 38 e o verso 39, apenas 2 versículos do Evangelho de Lucas. E o nosso tema, repito, é esse: Pedro dentro de casa. O texto sagrado que queremos meditar nele hoje é esse Lucas 4, 38 e 39, que nos diz: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. John Newton, o autor do hino Amazing Grace, muito conhecido nos Estados Unidos, a tradução é maravilhosa, sublime graça, né? John Newton disse algo que se encaixa perfeitamente com o que nós estamos abordando aqui nesta série. John Newton escreveu: eu não sou o que eu devia ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que eu espero ser, contudo, eu não sou o que eu costumava ser. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. É a experiência da ação do divino escultor transformando o nosso caráter progressivamente, transformando-nos gradualmente. Por falar nisso, irmãos, alguém já disse acertadamente que sucesso e caráter andam de mãos dadas. Uma pessoa sem caráter pode até conseguir despontar aí em algumas áreas, mas será difícil para ela manter-se ali em equilíbrio por muito tempo. Você já deve ter ouvido histórias, por exemplo, de indivíduos que conquistaram muito, alcançaram um padrão elevado e pouco tempo depois despencaram dali, perderam tudo. Por que algo assim acontece? Claro que os motivos podem ser muitos, mas é importante ressaltar que sempre há esse elemento. Sucesso e caráter andam de mãos dadas, e quando eles deixam de andar assim, quando eles se separam, a queda é certa. Então não é radicalismo nós dizermos que sem uma base sólida de caráter, conquista alguma nessa vida irá perdurar. Jesus sabia muito bem disso. É tão verdade que o primeiro tempo de qualidade, assim, que o Senhor investiu na vida de Pedro após o seu primeiro encontro com ele, João capítulo 1, primeiro tempo de qualidade foi na casa dele em Cafarnaum, na casa de Pedro. O Senhor estava trabalhando em Pedro
O Senhor queria transformá-lo, vamos lembrar aqui, de uma pedra bruta num caráter de valor. Estava ali talhando nele o próprio caráter de Cristo, né? Arrancando tudo o que nele era Simão para construir outra pessoa ali. Jesus queria fazer de Pedro um apóstolo bem-sucedido, mas ele precisava primeiramente talhar nele um novo caráter, o caráter de Cristo. Então, após o primeiro encontro, após o contato inicial, que nós já pudemos analisar nas devocionais anteriores, nós começamos por aqui, com Pedro em casa. Você já parou para pensar que ninguém te conhece de verdade, humanamente falando? Exceto aqueles que convivem com você dentro da sua casa. Nada melhor então do que ver Pedro em casa. Nada melhor do que analisar o que Cristo fez na casa de Pedro, ou fez com Pedro dentro da sua própria casa. É isso então que nós vemos aqui no texto que lemos. Aliás, como afirma o pastor Leandro Peixoto, é impressionante, irmãos, a sequência dos fatos na vida de Simão. Primeiro, Jesus entra no coração dele, João capítulo 1, já analisamos. E em seguida, Jesus penetra na casa dele, em Cafarnaum, que é o texto que nós lemos agora de Lucas 4. Primeiro coração, mas logo na sequência, na casa. E isso não é por acaso, não é? Há uma lição preciosa aqui. Uma lição sobre o discipulado cristão, que aqui está sendo mostrado e ensinada de forma muito clara. As transformações que nós experimentamos no coração precisam ser evidenciadas, precisam ser transformadas e transbordar na intimidade dos nossos relacionamentos familiares. E além deles, é claro, com os amigos, na igreja, na sociedade em geral. Mas primeiro o coração e logo depois é a casa, é a família. É por isso que nós devemos analisar, olhando para nós em primeiro lugar, mas também podemos analisar a vida de quem nos rodeia. Se o que ele diz, ele vive dentro da sua própria casa. É isso que Jesus está ensinando a Pedro e a cada um de nós. O que nós somos dentro de casa é tão importante para Deus, que antes de chamar Pedro para o ofício apostólico, o Senhor deu uma passadinha na casa dele. O Senhor foi lá e lhe visitou em casa, para tratar do coração dele, lá dentro da casa dele. Irmãos, o que nós somos dentro de casa é tão determinante, que pode qualificar, é tão determinante que pode desqualificar alguém para o serviço do Senhor, por ministério, por exemplo, dependendo de como a pessoa é no coração e no comportamento com aqueles que são mais próximos a ela. Veja o que Paulo disse quando instruiu a Timóteo na escolha dos pastores que deveriam ensinar e modelar a vida cristã ali na igreja de Éfeso. É interessante, irmãos, que essa afirmação toca na questão da casa, da família, no homem de Deus, no que ele é dentro da sua casa. 1 Timóteo 3, a partir do verso 1, em outra versão, é dito o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, aqui é a função do presbítero, não é? A palavra ali no grego é episcopos, aquele que supervisiona o trabalho, é uma das facetas do trabalho pastoral do presbítero. E aqui diz: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Interessante aqui algumas coisas, né? Primeiro, aqui é dito que se alguém deseja ser um líder, ser bispo, deseja uma nobre função. De vez em quando nós ouvimos pessoas falando assim: nossa, o fulano quer ser líder, nossa, fulano quer ser presbítero, olha, quer ser diácono, como se isso fosse um demérito. E esta é uma visão muito deteriorada do que de fato isso é.
O texto é muito claro: se alguém deseja ser usado por Deus numa função de liderança, aqui no caso se referindo ao presbítero, né, ao episcopado, como está na versão atualizada, excelente obra almeja, ou seja, deseja uma nobre função. Glória a Deus por isso. Agora, e aí vem a outra lição, é necessário ter alguns requisitos. E é aqui nesses requisitos que nós vemos o nosso ponto de hoje. A questão do dentro de casa, sabe? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. No verso 4 é dito assim: ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria família, sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então nós vemos aqui, irmãos, a importância, temos aqui colocado como crucial para agradarmos a Deus no trabalho do Senhor, a vida dentro de casa. Por isso a casa de Simão foi o primeiro teste, o primeiro curso, a primeira lição para Pedro na escola do discipulado cristão. Cristo vai na casa de Pedro. Caráter se constrói em casa. Não fosse assim, Jesus jamais teria investido tempo na casa de Pedro, nesse processo de transformação, de esculpimento do caráter daquele que seria o líder dos 12 apóstolos. A lição número 1 na escola do discipulado não é sobre como falar em público. Não é sobre como conduzir um estudo bíblico num grupo pequeno, ainda que isso tenha importância, tenha o seu lugar. A primeira lição não é como interpretar um texto da Bíblia, como liderar ou gerir grupos, a equipe. Conquanto tudo isso seja importante, repito, a primeira coisa a se aprender na vida cristã é que aquilo que o Senhor vai talhando em nossos corações precisa ser vivido, precisa ser derramado e precisa ser constantemente aperfeiçoado dentro de nossas casas. Tão verdade quanto triste, porque é aqui justamente que a maioria de nós fracassa. Vamos ser bem sinceros. Muitos de nós fracassam nesse ponto. Essa é a etapa do amadurecimento cristão que a maioria evita, que a maioria busca pular, né? Queima essa etapa. E isso não sem prejuízos. Deus constrói o nosso caráter em casa, mas muitas vezes se esquece disso. Deus constrói o nosso caráter desde o berço e também quando nós crescemos e aprendemos a nos relacionar ali no seio familiar. Essa é uma verdade que não pode ser negligenciada. Queira ser um cristão de caráter, a começar de dentro de casa. Um caráter construído e aprovado dentro ali da família. Até porque ninguém é bênção fora sem ser bênção dentro, né? Quem quer ser bênção longe, tem que ser bênção perto. Há um texto no Evangelho de Marcos que eu acho assim surpreendente. Nós vemos ali o valor que Jesus sempre deu aos nossos relacionamentos com a família, com os da nossa própria casa. É Marcos capítulo 5, versos 18 e 19, que diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família. Na versão atualizada é para os seus. E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, Jesus aqui tinha acabado de libertar um homem que estivera endemoniado, possesso de demônios. Ele agora rogava a Cristo que o deixasse acompanhá-lo, mas Jesus não o permitiu. E com que objetivo? Por que não o permitiu? Porque ele queria que ele voltasse para casa e anunciasse Jesus ali e vivesse com Jesus ali dentro de casa. Vá para casa, disse Jesus. Porque é lá que o caráter transformado por Cristo precisa ser visto em primeiro lugar. Não adianta, meu irmão, estou falando aqui com os homens, chefes de família, maridos e pais. Não adianta você ser alguém arrojado no seu trabalho. Não adianta você ser alguém
dedicado, esforçado no serviço do Senhor, na obra da igreja, se isso não for o reflexo de uma vida com Deus dentro da sua casa. Se lá dentro da sua casa, sua esposa, os seus filhos não veem Cristo em você, no que você fala, no modo como você reage. Você, esposa, igualmente, viu? Você que é filho também. Repito, é lá dentro das nossas casas que o caráter transformado por Cristo é visto primeiramente e precisa ser visto primeiramente. Agora é curioso que os fariseus, você se lembra deles, né? Eram os religiosos de plantão na época de Cristo. Eles não permitiam que Deus talhasse o caráter deles, a imagem de Cristo, no contexto das suas casas, através do serviço. E num quesito muito interessante, que Cristo censurou, repreendeu, no cuidado deles aos próprios pais. Pelo contrário, eles usavam Deus, distorcendo a lei, criando tradições, para fugirem dessa responsabilidade, né, de honrarem a Deus dentro de suas casas, no cuidado com seus pais. Eles faziam de tudo para fugirem disso, ali dentro da sua família. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 15. O texto diz assim: respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja aqui que quando Jesus detectou ali nos fariseus uma vida que era religiosa, fora de casa, mas a ausência de uma vida com Deus dentro de casa, Jesus os chamou de hipócritas. Jesus pegou o texto lá de Isaías e disse: olha, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração está distante, vocês estão me adorando em vão. Então, segundo Jesus, são hipócritas e transgridem a lei de Deus aqueles que não vivem dentro de casa como Deus quer. Coração e caráter são talhados dentro de casa, gente. Quem fracassa nessa disciplina da escola do discipulado de Cristo torna-se cristão apenas da boca para fora, não é? Torna-se hipócrita. Não se esqueça disso, isso é um ponto crucial. Caráter se constrói em casa. E eu não estou falando isso, irmãos, porque se a gente olhar para isso, nós vamos nos tornar super crentes e nunca vamos errar dentro de casa. Longe disso. Mas numa vida autêntica, sincera, vivendo com Deus e debaixo da graça de Deus dentro do lar. É assim que Deus constrói o caráter, é assim que Deus vai nos fazendo desenvolver-nos para a glória dele em todos os sentidos. Então, para terminar, uma pergunta aqui muito séria: quem é você dentro de casa? Quem te conhece fora de casa enxerga realmente o que você é dentro de casa? E quem mais te conhece ali dentro da sua casa? Quem é casado? O cônjuge, ou seus pais, ou os seus filhos. Eles podem falar que aquilo que você fala de Jesus é aquilo que você vive no íntimo, no seio familiar. Só nos conhece bem, só nos conhece de verdade quem nos vê dentro de casa, não é? Então, quem é você dentro de casa? Dentro de casa você é uma bênção. Dentro de casa você é um bom marido, um bom pai, um servo de Deus dedicado. Você dentro de casa é uma boa esposa, uma boa mãe, dedicada a Deus e à família. Dentro de casa, no seio familiar, você é um bom filho, uma boa filha.
dedicado a trazer paz aos familiares. Então, ou enfim, você dentro de casa é um abençoador? É alguém que representa Cristo ali ou é um causador de conflitos? Quem é você dentro de casa? Pense nisso. À luz do texto que analisamos hoje, querendo Deus, nós vamos continuar a analisá-lo no próximo estudo, na próxima devocional, mas guarde isso. Com Pedro dentro da sua casa, com Cristo indo ali, o que é que ele quis dizer ou ensinar-nos a partir disso? Pelo menos a nos fazer pensar, a perguntar a nós mesmos quem somos dentro de nossas casas. Que Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua família. E agora, nesse momento de oração, vamos nos unir aos nossos familiares e buscarmos ao Senhor das nossas vidas. Até a nossa próxima devocional, se assim Deus permitir.